Chega mais nação, sejam muito bem-vindos mais uma vez ao nosso canal. Já vai deixando o seu like, se inscreva, ativa o sino, mais um corte do canal da ESPN Brasil com o programa Equipe F. Show do Coldplay, tivemos um casal. Teve isso? Teve, você viu, Oswaldo Pascoal. Não se faça de desentendido. Aliás, você viveu durante alguns bons anos no Rio de Janeiro. Frequentavas muito as praias cariocas? Em 5 anos eu fui 3 vezes na praia. 3? 3. Mas talvez porque você morasse longe da praia. Não, era atravessar a rua. Ah, não, Pascoal. Você não suporta a areia, a água do mar? Não é essa praia, não. Aquele calção de Era banho, outra praia, vamos pra tá, água. gente? Não. Ele morava Assim, numa eu outra não, praia. eu Não é essa não, praia aqui, não. eu não sou, eu morava em frente à praia, prazer enorme, uma alegria enorme ter morado no Rio de Janeiro, eu tenho só alegrias. E se tivesse que voltar para o Rio de Janeiro, volto com o coração aberto, porque eu adoro o Rio de Janeiro, mas eu não me dou bem com o sol. São os dois. Entendeu? Eu não me dou bem com o sol. Então, eu quase nunca... Agora, se você deixar a minha esposa, minhas filhas, minhas netas, meu neto, eles ficam lá, esquece. Pode esquecer deles lá. Das 10 da manhã às 5 da tarde. Não, 10 você está falando tarde. Das 8 da manhã já estão lá. E até 6 da... Quando o sol começa a se pôr, aí o pessoal... A gente morava bem em frente à praia e foi um prazer enorme, mas eu tenho dificuldade com o sol. Por isso que eu fui muito pouco para a praia. Eu ia da minha casa até a TV... Era uma reta só, era só aquela avenida. Lúcio Costa, que chama aquela avenida, né, o Rafa? Era só aquela avenida, Lúcio Costa, fazia a curva e entrava na TV. Porque a Praia da Barra é na Zona Oeste, né? Aqui é a Zona Sul. São regiões diferentes, as duas são costeiras, mas são regiões diferentes do Rio de Janeiro. Por exemplo, aqui atrás de mim estão as praias do Leblon e de Ipanema. E lá no cantinho é a virada do Arpoador para Copacabana. Não dá para ver por aqui, por essa tomada, a praia de Copacabana. E atrás da câmera tem aqui os Dois Irmãos, tem aqui mais adiante a Pedra da Gávea, que é para o outro lado, tem Vidigal, São Conrado, Joá, e aí chega a Barra da Tijuca, onde morava o Oswaldo Pascoal. Tá uma noite bem agradável aqui no Rio, viu, gente? Para carioca é frio, viu? 19 graus. Eu sei que para paulistano não é, mas para carioca é frio, só que eu não sinto frio, não. Mas tá agradável, tá. Ontem à noite no Morumbi estava gostosinho também. Vai 14 graus e um vento cortante daqui. Vamos ao Felipe Luiz. O Pascoal já disse na abertura do Equipe F que não concorda com o que disse Felipe Luiz. E o que disse Felipe Luiz? Talvez os titulares das manchetes de amanhã serão... Flamengo passa mais alguma coisa, né? Sempre tem. Mas a verdade é que a manchete é só uma. O Flamengo está na semifinal. Fez o jogo em casa, a eliminatória tem 180 minutos e no final se decidiu nos pênaltis, onde passamos. Se passamos, merecemos passar. O Rossi, ele tem a nossa confiança, tem o carinho dos jogadores do grupo, e quando vê os pênaltis ele... Para trás. Por o Carrilho, Gente, né? toda hora a mesma bola. O negócio estava muito manjado. A bola sai do zagueiro, ou sai de um volante para chegar... vai no centroavante para dar uma casquinha para quem vem de trás na velocidade. Isso é mais... Mas Guido Carrillo fez um bom jogo. Olha os números do Carrillo na partida de ontem. Criou uma chance, venceu 18 duelos em cima exatamente do que acabou de dizer o Oswaldo Pascoal. Venceu 11 dos 18, né? Duelos aéreos 14 e dos 14 venceu a grande maioria também 10. E fez o gol do jogo de ida que colocou o time vivaço ontem lá em La Plata. Agora, o Flamengo tem... por isso é que eu não concordei com o treinador do Flamengo, com o Felipe Luiz. Porque eu acho que a classificação veio aqui, ó. Suada. Alguns jogadores abaixo do que eu esperava. O Alexandro ainda não me convence na lateral esquerda do Flamengo. O Jorginho fez um jogo abaixo do que ele pode render. E a gente tem que entender, ele não participou da última partida pelo Campeonato Brasileiro. Estava voltando de lesão e a gente tem que entender. Saúl jogou de novo uma enormidade. O debochado, que o fã número 1 do debochado sou eu. Não tem fã maior do Arrascaeta do que eu. Não fez um bom jogo.
mas ele é capaz de decidir uma partida. Mas ele não foi bem ontem. Pedro não foi bem ontem. Não foi bem. Assim, ontem o jogo foi daquela do estilo Libertadores dos anos 80. Para quem não viveu o Libertadores dos anos 80, dos anos 90, ontem teve um pouquinho do que é. Um pouquinho, hein, gente? Um pouquinho, porque era muito pior que isso. Mas a chegada e tal, e o braço, às vezes o esquerdo tá correndo, o braço fica longo, sabe como é que é? Às vezes ele vai correr, ele precisa dar uma passada longa, o braço é muito para trás, às vezes a chegada vem aqui, pega duro. Então, é um pouquinho daquilo que acontecia nos anos 80, nos anos 90, a gente viu ontem na Libertadores da América. Antes da gente entrar na história do Rossi neste jogo, Rafa, a gente sabe que o jogo da Libertadores, um jogo de Libertadores, é muito diferente do jogo do Campeonato Brasileiro. Enfim, os times são mais matreiros, é um jogo ali que tem um caráter decisivo de que se você bobear, você vai embora mesmo, mais ou menos como acontece em Copa do Mundo. É claro que isso muda a forma do Flamengo jogar. Mas por que você acha que este Flamengo, também tão cascudo, tem dificuldade em se adaptar a jogos de Libertadores? É uma pergunta interessantíssima, viu, Plihal? Porque ela permite uma série de análises. Você pode fazer uma análise comportamental, você pode fazer uma análise técnica ou você pode fazer uma análise psicológica. E qual a diferença entre o psicológica e o comportamental? Quando eu falo sobre comportamental, é que o Flamengo notadamente é um time muito mais poderoso, insinuante, incisivo, fatal quando joga no Maracanã do que quando joga fora de casa. Isso não é só para jogos como a Copa Libertadores, não. Isso também é para jogos do Campeonato Brasileiro, isso também é para jogos da Copa do Brasil, tirando aquele jogo contra o Atlético Mineiro lá. O Flamengo tem, normalmente, problemas de identidade quando atua fora de casa. Eu acho que o torcedor sabe disso, tanto que aposta muito no Maracanã como um fator diferencial para poder alcançar suas metas. Esse é o comportamental. O psicológico a partir do momento em que as coisas não se desenvolvem no campo como o Felipe Luiz planejou, e aí cabe uma ressalva ao Felipe Luiz, a quem eu atribuo muito mérito no trabalho que desenvolve à frente do Flamengo desde o ano passado. Disse outro dia aqui, na ESPN, salvo engano foi no Sport Center, que acho que o Flamengo tem que resolver logo a renovação de contrato do Felipe Luiz, se entende que ele é o cara mais talhado para dar sequência ao trabalho por mais 1 ou 10 anos. E isso independe do resultado final do campeonato, da temporada, tanto brasileiro quanto Libertadores. Mas ainda é um técnico em formação. Todos nós somos profissionais em constante formação e o Felipe Luiz, por ser muito jovem na função, está muito longe de estar pleno na função de técnico de futebol. E aí eu acho que durante o jogo, em alguns momentos, faltam ações efetivas de gestão com os jogadores para que o time recupere o que está previamente planejado e alinhado em preleção. A sensação que a gente tem é que o Flamengo se perde em alguns momentos durante os jogos. E na Copa Libertadores isso fica mais latejante, por isso que entra o componente psicológico. E a parte técnica, que eu acho que a gente precisa talvez desenvolver melhor, ela tem relação direta com a maneira como o adversário se comporta quando vai enfrentar o Flamengo. Todo mundo tem acesso a todos os dados hoje em dia no futebol. Ontem, por exemplo, o Eduardo Domingues tirou no sistema de rodízio o Arrascaeta no jogo. Não fez marcação individual, mas fez dobra de volante para cima dele e evitou que o uruguaio ficasse muito próximo da área, jogasse perto do Pedro, perto dos homens de lado, o Lino e o Plata. E aí, sem o Arrascaeta participando do jogo, o Flamengo perde muito da sua qualidade. O Pascoal fala, né, que ele é o debochado, que ele é o diferente. Sim, e o mundo do futebol sabe disso. Então, quem tiver esse entendimento e conseguir encaixar o modelo de marcação para que o uruguaio não jogue, vai ter vantagens técnicas em cima do Flamengo. Só para citar um exemplo, poderia citar vários. Eu não sei se eu respondi a sua pergunta, Plihal, mas eu acho que existem estes elementos, não necessariamente na ordem que eu trouxe, que ajudam a explicar por que o Flamengo muitas vezes não é, em jogos fora de casa da Libertadores, aquilo que todo mundo sabe que o Flamengo pode ser. Explicou, sim, senhor. Bom, vamos entrar agora no goleiro Rossi, como a gente disse na abertura do programa, na escalada, saiu de vilão para grande herói da classificação, pegando 2 pênaltis. Depois disso tudo, ele falou a nossa reportagem e vamos reproduzir o que disse o Rossi mais uma vez agora. Fiquei com um pouco na bronca, né? Por conta... Não, eu acho que ele é valorizado. Você acha? Por mim, pelo menos, eu acho um baita goleiro. Cara Vini Colorado tá dizendo o contrário, ele acha super estimado. Que a questão do Rossi é que ele é goleiro que aparece mais, é goleiro de time ruim. O Rossi é goleiro de time bom.
Goleiro de time bom trabalha pouco. O goleiro do mas Santos ele pega pra caramba. O goleiro do Santos faz em média 15 defesas por jogo. Pô, você é cansado, bicho. Por quê? O Brasão tem cada trombada. O do Vasco faz umas 20. Ele é corajoso. O Brasão é maluco. Ó, Léo Jardim, Hugo Souza, Brasão, esses caras trabalham toda hora. É muito Brasão é muito doido. Ele vai mesmo a cabeça e do ele goleiro. é arrojado, Então, o goleiro que os caras chutam muito no gol, tem problema, né? Agora, tem goleiro que chuta pouco. O São Paulo, os caras chutaram 3 bolas em 2 jogos e fizeram 3 gols. Mas não foi culpa do goleiro também. Goleiro, coitado. Mas o Rossi trabalha pouco. Quando trabalha bem. Muito bem. Raramente falha. Ontem ele falhou. Não, o Rocha fez defesas importantes pro Flamengo. Claro, e defesas decisivas. E ontem falhou. É falha. Normal. Ele ficou chateado, que ficou na bronca. E tem que ficar mesmo. Porque é um cara profissional. Do jeito que ele é, joga no incomparável, no Flamengo, que é um time espetacular, maravilhoso, tem de tudo para ele dar sequência na carreira de maneira brilhante. E ele comete esse tipo de falha, eu acho que ele fica chateado. Mas você não pode dizer que ele tomou um frangaço. Ô, Pascoalzinho, incomparável foi a cobrança de pênalti do Léo Pereira. Ave Maria. E ele tava nervoso, você viu que ele botou a bola? Lá no ferro. Precisa ter coragem. Que personalidade. Não, precisa ter coragem. Essa é do Jorginho. Do Jorginho Também do Pulim. não é mole não, hein? Não, essa do Pulim me dá frio na barriga. Não conta nada pra ninguém, isso dá frio na barriga. O goleiro não acha nunca. Não, mas olha isso. Que isso? Luiz Araújo. Virou o pé. Claramente agora, o Flamengo perdeu o pênalti, né? Foi o Carrascal. O Carrascal. O Carrascal, o goleiro acerta aí o canto, mas a bola foi forte. Na bochecha. Aí sim, ó. Ave Maria, bicho. Olha lá. E aí ele saiu. Mais ou menos. Que marra, hein, Pascoal? Que marra, hein? Bem mais ou menos. Léo, bem mais ou menos, né, Léo? Foi lá no ferro. Precisa ter coragem pra bater um pênalti assim. 4 pênaltis muito bem batidos, Rafa. Esse pênalti tem que bater assim no goleiro do Corinthians. Sem dúvida. Porque senão ele pega. Não, e assim, o Zopac falava sobre o Muslera. O Muslera está há tanto tempo nisso, né, gente? E é um goleiro experiente, um goleiro vivido. Realmente não é dos grandes goleiros. Também não é um cara que falha constantemente e tal, mas assim, alguns pênaltis que o Flamengo bateu ontem, podia ser aí, sei lá, o Gordon Banks, podia ser, sei lá, se tem outro nome, o Dassaev. Alguém lembra do Dassaev, que goleiraço que tinha? A União Soviética ainda. Podia ser quem fosse, né? Podia ser Sepp Maier, não importa, não pegava de jeito nenhum. Porque foram pênaltis extremamente bem batidos. O do Léo Pereira realmente foi uma cobrança de muita autoconfiança, né? Não é só treinamento. Para mim, pênalti, gente, é uma mistura de 3 aspectos, todos com a letra C. É condicionamento, que vem do treino, confiança e concentração. Você pega esses 3 elementos, conjuga bem e faz o gol. Não tem como não fazer. Quem consegue ir bem nos 3 elementos vai fazer o gol de pênalti, porque a condição do batedor é muito mais favorável do que a condição do goleiro. Isso não sou eu que estou dizendo, né? Quem está dentro do futebol há muitos anos sempre diz isso. O Flamengo foi cirúrgico. E sobre o Rossi, nós temos que falar uma coisa importante nesse momento, hein? E que ele é o tema aqui no programa. O Rossi chega em 2023 para resolver um dos problemas crônicos que o Flamengo tinha até então. E alguns dos elementos que eram debatidos na época era que o Flamengo não tinha nenhum goleiro 100% confiável. Hugo Souza era confiável até falhar bizonhamente contra o São Paulo. O Santos era confiável até começar a ter problemas de bola aérea. O Matheus Cunha era confiável até começar a se posicionar mal e tomar gols bobos. Quando chega o Rossi e com pouco tempo ele já assume a titularidade, ganha essa sequência, 2 anos no gol do Flamengo, o Flamengo tem ali uma situação resolvida, equacionada. Ele está entre os melhores goleiros do Campeonato Brasileiro? Talvez não precise estar porque a bola pouco chega. Ele é goleiro da seleção argentina? Não, não é goleiro da seleção argentina. Mas é um baita goleiro. É um goleiro que pouco falha. E ele chegou para resolver. Sabe aquele jogador? Você passa um tempão debatendo que aquele time tem aquele problema X. Aí o cara chega e ninguém mais debate o problema. O Rossi chegou para soterrar qualquer debate sobre o problema gol no Flamengo. E se a gente parar para lembrar, o Flamengo se classifica na última rodada da fase de grupos, num jogo que era para ser muito fácil contra o Tátira e foi 1-0 apertado, com o Rossi pegando uma bola que talvez fosse anulado se a bola entrasse, mas talvez não, assim, com o pé no finalzinho do jogo. Então, assim, o Rossi é um cara muito importante nas vezes que o
Flamengo precisa dele. E sobre o pênalti do Léo Pereira, claro, é o pênalti que mais chama atenção, mas eu acho que um antes do Léo Pereira é o Cetré, o pontinha colombiano do Estudiantes. E ele também mete no trinco com uma força. Sim, tirando os dois que bateram mal, que o Rossi pegou os dois... Na última bola do jogo ele tentou a baita. É isso. Maluquete. Tirando os dois que perderam, todo mundo bateu muito bem. O Cetré entrou bem. Ele é o jogador rápido que tem Estudiantes. Ele entrou bem. Inclusive, ele bateu 2 bolas de fora da área. Uma... O Rossi foi, e na segunda, que a bola começa a sair do gol assim, eu só tô olhando ver os... E ali, a zagueirada ali não ia dar pro Rossi não, vai no gol. A zagueirada olhando pra trás pra ver o Rossi, e o Rossi pendendo pra direita e a bola pendendo pra esquerda. Ele falou, Jesus, isso aqui vai entrar, e passou pertinho da trave. Foi um grande momento também da equipe do Estudiantes. O jogo foi osso. Quem pensa que, assim, quem vê placar não viu o jogo. É a mesma história do jogo do Palmeiras. Eu me lembro do senhor antes do primeiro jogo. Eu me lembro do senhor antes do primeiro jogo. Eu acho que... Menos de 2 eu nem sorrio. Menos de 2 eu nem ia achar graça. Menos de 2 eu ia achar graça. Classificou nos pênaltis. O Flamengo era pra ter metido 5 no primeiro tempo no Maracanã. Muito obrigado, sobras. Eu vi jogo lá do Zupac na bancada do Maracanã. O Zupac, a gente conversou isso na bancada do Maracanã, da imprensa lá, né, Zupac? O Flamengo teve chance pra meter 4, 5 no primeiro tempo. E aí quando termina 2-0 no Maracanã, sabe qual é aquela sensação, aquele entre olhares das pessoas no Maracanã? Se os caras fizeram um gol, aí o Plata é expulso. Aí o que você pensa? Olha o jogo oferecendo aos Estudiantes a oportunidade de se manter vivo na disputa. Aí o Guido Carrillo faz o gol, faz o gol no finalzinho. Aí você tinha certeza que o Flamengo ontem ia para uma guerra, como foi, e acabou saindo vitorioso dela. Agora, é a mesma coisa do jogo do Palmeiras contra o River Plate. O Palmeiras faz 4 no primeiro tempo contra o River Plate, estava... Na Argentina. Estava fora de contexto? Não, a questão é que os 2 segundos jogos foram mais equilibrados do que se imaginava. Sim, quem vê o jogo do Palmeiras, quem vê o placar do jogo do Palmeiras, não viu o jogo. Sim. Certo? E quem vê os 2 placares do jogo do Flamengo, também até se assusta com o jogo. Mas o segundo jogo eu não gostei. Daqui a pouco a gente vai fazer essa comparação de Palmeiras e Flamengo nessa fase de quartas de final. Mas pensando na semi do Flamengo... Sim. Com o Racing, o buraco é ainda mais embaixo? É mais embaixo, porque o Racing é um time tão aguerrido quanto é o Estudiantes, que é um time muito aguerrido, mas é um time melhor tecnicamente, em valores individuais, e melhor coletivamente. Mais vibrante dentro porque o trabalho do Gustavo Costas é muito bom e consegue passar esse coração. Gustavo Costas é um dos maiores jogadores. O primeiro jogo é contra o Flamengo no Maracanã. O Flamengo passou em segundo, né? O segundo é lá na Argentina. É um jogo muito difícil. Tem que resolver a parada no Maracanã. O Flamengo é melhor do que o Racing. Se a gente tiver que destacar um favorito, se tiver que ter obrigatoriamente um favorito, esse favorito é o Flamengo, mas é um confronto muito complicado. O Racing de hoje já chegou no estágio do Racing do ano passado, campeão da Sul-Americana? Para mim já passou. Eu acho que tecnicamente não. Porque o Racing perdeu peças importantes. Perdeu 2 que estão no River hoje, o Quinteiros e o Salas, por exemplo. Quinteiros e o Salas são bons jogadores, mas eu acho que o nível desse time de competição ele é maior hoje. E tem ali o Maravilha Martins, você não pode piscar que ele vai guardar. Vai guardar. Os volantes são os mesmos, o Almendra e o Nardoni. O Almendra que jogou no Boca. E Rojas nas laterais. Jogou na seleção da Argentina. É um time muito bom. Além de ser bom, quem vê esse jogo, também quem vê o placar não viu o jogo. Porque era para ser um 5 ou 6 pro Racing. Racing ganhou os 2 jogos. O Vélez é um time fraco, né? O Vélez no primeiro jogo, o Vélez não conseguiu passar da linha no meio campo. Só deu Racing. O jogo lá no Amalfitani. O jogo no Perón, no Juan Domingo Perón, no El Cilindro, o Racing tomou conta do jogo. Sim, é muita diferença técnica entre o Racing e o Vélez. Há muita diferença técnica. E o Vélez, o Racing, assim, os caras dizem na Argentina que a torcida do Vélez... Ainda temos mais notícias aqui, galera, para vocês. Está chegando no nosso canal pela primeira vez, está conhecendo a gente aqui. Antes, deixa aquele like, se inscreva, a gente reagiu mais um corte do canal da ESPN Brasil. Agora, notícia já no mercado da bola, o Flamengo visando aí já a temporada 2026. Flamengo mira a contratação de Gabriel Jesus, ex-Manchester City, e atualmente está no Arsenal, né? Um grande jogador, já disputou a Copa do Mundo com a seleção brasileira. É um baita jogador, e o Flamengo monitora, acompanha a situação do atacante Gabriel Jesus e do Arsenal e analisa abrir negociação na janela de janeiro de 2026.
Aos 28 anos, o atacante vê positiva a chance de retornar ao futebol brasileiro a partir da Copa do Mundo. Segundo o jornalista Conan, que o Arsenal não descarta negociar o jogador. Ele foi contratado em 2022 junto ao Manchester City. Pelo clube londrino, Gabriel Jesus soma 96 partidas, 26 gols e 20 assistência. Em janeiro, o brasileiro passou por uma cirurgia no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo. Então o Flamengo está mirando já no mercado da bola, visando aí essa contratação. Na minha opinião, seria um baita reforço, né? Um baita reforço. O time já tá renovando aí, né? Junto com a última janela, chegou Saúl, chegou Jorginho e Samuel Lino, e agora está brilhando aí mais um jogador de peso para a temporada 2026. Se trata aí de Gabriel Jesus, atacante que hoje já está no Arsenal, de 28 anos, que enxerga com bons olhos aí a sua volta ao Brasil. Provavelmente ele planeja ainda aí, jogar uma Copa do Mundo, a sua última Copa talvez, na próxima temporada, né? Ano que vem é ano de Copa do Mundo.